Este momento quero trazer uma palavra que com certeza o Espírito Santo de Deus vai mexer com você. E o tema desta mensagem é: as palavras têm poder. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. As palavras têm poder de vida ou de morte. Elas podem curar, como pode ferir. Pode matar ou pode dar vida. Quantas pessoas se divorciam por conta de palavras? Muitas vezes no momento de ira, o marido traz aquela palavra de morte para sua esposa, ou a esposa para o seu esposo, aí vira aquela confusão, briga, discórdia, e o que acontece? E acaba muitas vezes se separando por causa de palavras ditas na hora errada, no momento de ira. Eu vejo quantas pessoas também no momento de crise, momento de dificuldade, momento de pressão, ou momento de ansiedade, acabam declarando palavras de morte. Está difícil, não tem mais jeito, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, eu vou morrer, ou ninguém me ama. Quantas palavras que muitas vezes a gente declara para a gente mesmo. E muitas vezes declaramos para as pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes as pessoas as quais nós amamos, e ferimos, machucamos, que vai gerar problema na alma, vai gerar mágoa, ressentimento, quebra de relacionamentos. Certa vez falaram por um grande sábio chinês: qual a arma mais poderosa da face da terra? E ele falou: são as palavras. Quando nós sabemos manusear as palavras, ela pode ser bênção. Quando nós não soubemos, quando a gente não tem sabedoria para manusear as palavras, pode ser maldição. E é uma grande verdade, porque o rei Salomão, ele fala muito sobre o poder da língua, o poder da palavra. Então nós vemos aqui que esse texto é muito claro, Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza, come do seu fruto. Em Tiago capítulo 3, verso 10, fala assim: de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, como devem ser nossas palavras? Deve ser poucas e com prudência. Então, tenha o controle na sua boca, na sua língua. E quando você falar, fale com prudência. Olha o que a Bíblia nos recomenda, Provérbios capítulo 25, verso 11, que o sábio Salomão, ele traz essa palavra que nós podemos aplicar para nós. Como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Aprenda a falar na hora certa, no momento oportuno. Senão você se torna uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata. Aprenda a falar na hora certa. Você que é ansioso, segure aquilo que você quer falar, porque você vai acabar atrapalhando aquele momento importante de conversa. Provérbios capítulo 10, verso 19, no muito falar não falta transgressão, ou no muito falar não falta pecado, quer dizer, nós vamos acabar pecando, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então quem fala demais conta os segredos, quem fala demais acaba sendo desagradável. Então, se você quer ter vitória nos relacionamentos, primeiramente, fale pouco. E quando falar, fale com prudência, fale com sabedoria. Eu pergunto para você, o que você tem alimentado o seu coração? Porque Mateus capítulo 12, verso 34, fala assim:
A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. O que você tem falado? O que você tem declarado? O que você está vendo, está ouvindo, são as portas principais da alma. Cuidado com os lixos tóxicos que você vai recebendo, muitas vezes as informações, coisas muito maléficas, que vai gerar conflito na tua alma, aquilo que está cheio o coração, disso fala a boca. Então, muito importante, o que você está vendo nas redes sociais, nas notícias, as fofocas, cuidado, você tem que entender que a tua mente, o teu coração não é lata do lixo, você tem que filtrar aquilo que você vai escutar, porque a Bíblia deixa bem clara, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que ocupe a vossa mente. Filipenses capítulo 4, verso 8, então que você guarde a sua mente, guarde o seu coração, que você se volte para a palavra, que você invista teu tempo na palavra, ore, louve ao Senhor, adore o Senhor, porque com certeza teu coração vai ser cheio das coisas de Deus, e você vai ter palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição. Então, que você tenha essa sabedoria. Como devem ser nossas palavras? Nós devemos pensar antes de falar. É muito importante, porque as desculpas daqueles que têm um temperamento forte, eu sou italiano, eu sou isso, eu tenho um temperamento forte, por isso eu falo antes, mas você pode ser controlado pelo Espírito Santo. E como você pode ser controlado pelo Espírito Santo? É se você se encher de Deus, porque aí Ele vai controlar o teu espírito, Ele vai controlar a sua boca. Então, entrega nas mãos do Senhor as rédeas da tua vida, principalmente da tua boca. Provérbios capítulo 19, verso 2, está escrito: não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Esse texto, o rei Salomão, o sábio Salomão, ele deixa aqui para nós, é muito sério. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Muitas vezes você vai falar precipitadamente e você vai dar a bola fora, você vai passar vergonha, porque se você analisar, pensar primeiramente, com calma, aí você vai conseguir entender que não é o momento apropriado de falar. Então quem fala precipitadamente, peca. Provérbios capítulo 21, verso 23, está escrito: o que guarda a sua boca, a sua língua, guarda a sua alma de angústia. Quantas vezes a gente fala e machuca as pessoas, ou você fala e essa pessoa vai responder agressivamente, e você vai ficar chateado, e a tua alma vai ficar aí abatida. Então nós temos que ter o controle, o cuidado com a nossa boca, porque nós podemos provocar uma guerra, briga, discórdia, e o diabo se prevalece nesse momento. Então saiba que uma arma poderosíssima que você tem é a palavra, é a língua. Então você tem que entender que você tem que pedir para Deus todo dia: Senhor, dá-me o domínio próprio, dá-me o controle na minha língua, Senhor, e Deus vai te ajudar. Gálatas capítulo 6, verso 7, fala assim: com Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Você sabe que todas as palavras frívolas que você declara, confessa, um dia você vai dar conta diante de Deus. As palavras que você libera, ela vai produzir bênção ou maldição. Certa vez um pastor, ele chamou uma mulher da igreja, aquelas tribulosa, fofoqueira, e ele levou para um monte, e levou um travesseiro cheio de penas, e ele levou essa
irmã, e no monte, estava até ventando, e ele chamou ela, e ela não entendendo, falou: o pastor vai orar, e vai ter um momento de oração. E o pastor abriu aquele travesseiro e deixou as penas voar para todo lado, porque o vento estava batendo, e ele fala para aquela senhora: ajunta todas as penas que foram espalhadas. E ela falou: pastor, é impossível. Irmã, assim são as palavras, as críticas, as fofocas que têm saído da sua boca. É impossível depois de consertar, porque fere o coração das pessoas, acabam gerando discórdia, problemas. Aí ela entendeu claramente que muitas vezes, precipitadamente, ou muitas vezes na ira, ou sem sabedoria, ela falava, machucava as pessoas, contava o segredo das pessoas, e ela entendeu naquela ilustração. Assim, essa ilustração nós podemos aplicar para nossas vidas. Quando você libera uma palavra, ou quando você traz uma fofoca, e você vai machucar pessoas, e depois para consertar é difícil. Então que você peça para Deus: Deus, dá-me o domínio próprio na minha língua, Senhor, queima minha língua. Certa vez, o profeta Isaías estava chorando pela morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, e ele estava chorando, e ele viu a Deus no templo, e ele ficou maravilhado, e ele disse: Senhor, vou morrer, porque eu vi a Deus. Imediatamente o Senhor, Deus deu a ordem para um serafim tirar a brasa no altar e tocar na língua daquele profeta, e purificou os lábios dele, porque ele dizia: Senhor, eu vou perecer, porque eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, e eu sou impuro, Senhor. E naquele momento a sua língua foi purificada, e quando foi purificado a língua, foi purificado o seu coração, a sua mente, e naquele momento ele se tornou uma voz profética, que Deus levantou com poder. Deus quer ungir a tua língua, Deus quer purificar a tua língua, para que a tua língua abençoe e não amaldiçoe, para que a tua língua seja um instrumento de bênção e não de maldição, para encorajar e não desencorajar as pessoas, porque você vai dar conta diante de Deus por cada palavra que você pronunciou, que machucou as pessoas. Então saiba que tudo tem consequência. Deus, Ele quer que hoje você peça perdão por todas essas palavras ditas, que muitas vezes magoou a tua esposa, teus filhos, magoou pessoas amadas, teu sogro, a tua sogra. Saiba que a tua boca tem que sair água doce e não água amarga. É muito importante você colocar em prática. A terceira verdade: como devem ser as suas palavras? Que você nunca libere palavras quando você estiver irado. Então cuidado, quando você estiver irado, quando você estiver com raiva, segura a tua boca, porque senão você vai liberar palavras malditas. Provérbios capítulo 15, verso 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então segura. Em vez de você responder com dureza, aprenda a vencer o mal com bem. Se a pessoa te magoou, te feriu, falou mal contra você, abençoe. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, 44, abençoai os que te maldizem, abençoai os que te perseguem, abençoai os que falam mal de você, abençoai. Porque quando você libera a bênção, Deus vai fazer justiça na tua vida e vai agir naquela pessoa, porque você entregou nas mãos do melhor advogado, e o justo juiz, ele vai fazer justiça, porque quem é você para julgar o teu próximo? É Deus
que cuida de você. Quem tocar em você, tocou na menina dos olhos de Deus. Então não te defenda, Deus te defende. Então segura a tua língua, porque você pode lançar a palavra imprecatória para essa pessoa. E quem se utiliza dessas palavras malditas é Satanás. Você tem que ser controlado pelo Espírito, não pelos impulsos da tua carne. E não adianta você se justificar, mas falaram mal de mim, me prejudicaram, estão fofocando. Que você deixe a Deus ser Deus na tua vida, que você continue lá na cruz, como está escrito, se eu estou em Cristo, sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás. Eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Então eu vou fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E quando você tiver esse momento de reflexão, em 5 segundos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, Jesus iria fazer aquilo que é correto, perdoar, abençoar, porque a tua luta é espiritual. A tua luta é contra o diabo, então você vai trovejar toda a tua indignação contra Satanás, orando, declarando: Satanás, com toda a tua tropa, recua no nome de Jesus, e você vai prevalecer, e você vai, em vez de perder as pessoas, você vai ganhar, você vai incomodar essas pessoas com o verdadeiro amor de Deus. Então coloque em prática esta palavra. Quantos casamentos e conflitos, por causa da ira, por causa do relacionamento que muitas vezes acabam em separação, e as palavras geram bloqueios, quebra de comunhão. Efésios capítulo 4, verso 26 fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Verso 27. Se teu marido te magoou profundamente, ou brigou com você, ou o contrário, não durma brigado, porque senão os dois não vão dormir bem. Sejam humildes, conserte, libera perdão. Marido, seja humilde e diga assim: minha esposa, eu errei, eu pequei, me perdoe. Essa palavra tão pequena, perdão, vai quebrar todas as barreiras. Então seja humilde, palavras têm poder, e Deus quer trazer conserto nos lares. Chega de confusão, de briga, de contenda, por causa de palavras. Deus quer abençoar a tua casa, para que o ambiente da tua casa seja de elogio, de encorajamento, de fé, de esperança. Porque quem habita na tua casa é o Espírito Santo, é o Senhor. Então não deis lugar ao diabo. Que você hoje comece a declarar: Senhor, me ajude a vencer essa dificuldade que eu tenho. E Deus vai te ajudar. Seja humilde, porque Deus quer participar da sua vida em todas as áreas, até nessa área que realmente é difícil. A palavra que muitas vezes trazemos para as pessoas, de bênção ou de maldição. E quando você libera o perdão, é reatado a comunhão. Como devem ser nossas palavras? Não deve haver crítica. Palavras têm que ser palavras de amor, de encorajamento, e não de crítica. Mateus capítulo 7, verso 1, fala assim: não julgueis para não serdes julgados. Verso 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Então não julgue a tua esposa, não julgue teu marido, não julgue teu filho, não julgue teu pai, não julgue a tua mãe, não julgue teu chefe, teu patrão. Aprenda a abençoar e não a criticar, não rotular, porque com o critério que você julgar, você será julgado. Então entenda
que tudo aquilo que você semeou, você vai colher. Tenha sabedoria de abençoar. A tua boca tem poder. Assim, quando você entra em oração, em concordância, Mateus capítulo, a Bíblia fala, capítulo 18, verso 18, o que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus. O que eu proibir na terra, proibir nos céus. Então, se quando nós oramos, a palavra de Deus tem poder, agora, nós temos que ter essa vida no altar de Deus, para que quando você orar, você não vai ter um inimigo para te acusar, para inibir a tua autoridade. Então comece hoje esse exercício: Senhor, dai-me o domínio próprio na minha boca, para que quando eu orar, quando eu invocar as tuas promessas, eu tenha essa autoridade. Então que você vença a tua carne primeiramente, que é o maior inimigo, e diga: carne, eu vou ceder, eu vou perdoar, eu vou me calar e não vou agir com fúria, não vou criticar. Eu vejo aqui outro texto muito importante que eu quero salientar. A Bíblia fala, a quinta lição que eu quero compartilhar com vocês, que com certeza é muito importante, como devem ser nossas palavras de encorajamento. Provérbios capítulo 12, verso 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O coração do homem o abate, mas a boa palavra alegra. Então Provérbios capítulo 12, verso 25, é muito importante se aplicar para a sua vida, porque quando você realmente recebe palavra de encorajamento, quando você escuta uma mensagem de fé, de esperança, o teu coração se alegra, o teu coração é revigorado. Então, que você seja esse porta-voz das boas palavras. E quando você tiver que exortar alguém, exortar teu filho, a tua esposa, o teu esposo, exorte com amor, exorte com sabedoria. Porque quando você exorta com amor, essa pessoa vai aprender, essa pessoa vai agradecer. Mas quando a gente exorta criticando, em vez de encorajar, a gente machuca as pessoas. Então eu vejo aqui Provérbios capítulo 16, verso 24, fala assim, que as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. É interessante, é uma verdade. Eu já vi muitas pessoas que compartilharam quando estavam na UTI e quando estavam em estado de coma, quando os médicos falavam, esse infeliz não morre, essa pessoa aí não tem mais jeito, não tem mais solução para ela. Eram palavras como uma lança poderosa, que mexia na alma daquela pessoa, que a mente estava ávida. Ela podia estar em coma, mas ela recebia aquelas informações. Mas muitas vezes escutava mensagem do médico: vai melhorar, vai superar esse momento difícil. E as pessoas recebiam. Então, como é importante você, quando orar por uma pessoa que está no hospital, não importa que esteja nessa situação, aos olhos humanos, está naquele estado, ore e libere palavras de fé, porque mesmo que esteja em coma, ela vai receber a palavra. E saiba que quando nós liberamos a palavra de fé, a palavra baseada nas promessas de Deus, ela vai reagir, e Deus vai fazer um milagre, vai trazer esperança, vai trazer fé, vai trazer paz para a alma, porque é uma luta espiritual contra a vida e a morte. Nós temos que declarar a palavra de vida. Então é muito importante você liberar a palavra de fé, ser um encorajador. Certa vez, quando os espias estavam na fronteira, prontos para tomar a posse da terra prometida,
Eles espiaram a terra por 40 dias, e quando voltaram, a palavra daqueles 10 espias, e eram espias, cada um representava a sua tribo, então eram príncipes, e eles trouxeram palavras de desencorajamento. Olha, a terra que fomos espiar, a terra mana leite e mel, mas porém, entretanto, há gigantes, há fortalezas, a situação, aos olhos humanos, é impossível nós conquistarmos esta terra, e não tem mais jeito. Aquelas palavras de desencorajamento contagiou 3 milhões de judeus, e todos foram contagiados por aquela contaminação de palavra de desencorajamento, e aquele povo aceitou aquela palavra de morte, e Deus falou: volte rumo ao deserto, porque eu vou consumir essa geração de incrédulos. E foi levantada uma geração de Caleb e Josué, que eles creram, confiaram e deram um relatório de fé diante de Deus, e eles entraram na terra prometida. Que você, a partir de hoje, seja um encorajador, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não oscila o seu humor, você que oscila o seu humor, mas o justo viverá pela fé. Você pode estar passando um momento difícil, mas você deixa o Espírito Santo agir na sua vida e profetiza a palavra, encoraja as pessoas, seja um entusiasta. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise econômica, crise mundial, as pessoas estão perdendo emprego, a pressão é grande, a crise é familiar, a crise em todos os aspectos, mas que você seja um instrumento de bênção, você seja um profeta, uma profetisa que vai profetizar as promessas de Deus, que vai confessar as bênçãos de Deus, porque há poder nas tuas palavras. Então que você levante a cabeça e faça a diferença, porque a boca fala o que está cheio o coração. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, se você anda nos princípios da palavra do Senhor, e nos momentos de adversidade, você tem uma palavra que é sal, que vai salgar, você tem uma palavra equilibrada, uma palavra ungida, uma palavra de fé, de esperança. Porque você anda no sobrenatural de Deus, você anda na esfera de Deus, e você é controlado pelo Espírito, e não pelos impulsos da carne, e não pelos sentimentos. Então receba essa palavra, seja um encorajador. Certa mulher, a mãe de Thomas Edison, um grande cientista, que inventou mais de 2.500 coisas maravilhosas, ele patenteou grandes invenções, que até hoje a humanidade desfruta dessas invenções desse grande cientista. Mas é interessante, quando ele era um jovem na escola, ele não ia bem, porque ele tinha um problema de déficit de atenção, e ele leva uma carta do diretor para sua mãe, e aquela carta falava o seguinte: que a escola não queria mais receber aquela criança, porque não conseguia acompanhar a matéria, e falava: você que é uma professora aposentada, que você instrua seu filho. E aquela mãe, e o filho perguntou: escuta, mãe, o que fala essa carta? A escola não consegue te acompanhar, porque você é muito inteligente, porque você tem uma sabedoria diferenciada, e eles estão pedindo para que eu ensine você, que seja a tua professora. E aquela mãe se dedicou ao seu filho, e ele se tornou um dos maiores cientistas, e passou o tempo. No auge, nos seus 60 anos aproximadamente, ele foi naquela casa antiga que ele morou, e foi mexendo numa gaveta e achou aquela carta.
e ele foi ler o teor daquela carta, o que estava escrito. E estava escrito tudo o contrário que a mãe dele falou, que falava que a escola não queria acompanhar, porque o seu filho tem déficit de atenção. Então as palavras eram de morte, desencorajamento, mas aquela mãe teve sabedoria, omitiu aquelas palavras e falou a realidade do que ela pensava do seu filho, e aquele filho se tornou um grande cientista. Assim você, pai e mãe, encoraja os seus filhos. Não rotule o seu filho, você é um desajeitado, você come demais, você começa não termina, você fala muito palavrão, você vai virar um bandido. Comece a orar e comece a profetizar as promessas de Deus, começa a liberar palavras de fé, começa a liberar palavras de vida e não de morte, porque você é a autoridade, e saiba que Deus vai tomar essa palavra e Deus vai trabalhar para que o milagre aconteça na vida do seu filho, ou na vida do seu esposo, ou na vida das pessoas que te cercam. Então libere a palavra de fé, porque há poder nas palavras, de vida ou de morte. O que bem utiliza come do seu fruto. Então se você quer ter grandes colheitas, quer ter bênção na tua vida, seja o instrumento de bênção, que saia água doce na tua boca e não água amarga. Qual foi a vez, quanto tempo faz que você não falou para tua esposa, eu te amo? Você falou no dia de hoje, minha esposa eu te amo, meu esposo eu te amo, meu filho eu te amo. Como é importante você ser um encorajador. Libere essa palavra, eu te amo. Libere essa palavra, você é muito importante para mim. Você tem valor. Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar, dificuldade de encorajar, mas a partir de hoje, vença esse bloqueio, comece a abençoar. Ah, mas no passado eu só tive palavras de morte, palavras, então esse é meu temperamento, eu tenho esses bloqueios. Começa hoje a liberar palavras de vida para o teu filho, palavras de vida para a tua filha. Começa a liberar palavras de encorajamento para o teu esposo, para a tua esposa, e você vai ver que o casamento vai mudar. Que você hoje tome posse desses ensinamentos que são tão simples, mas se você aplicar, vai fazer uma grande diferença, vai mudar o ambiente da sua casa, e você vai prosperar. Agora, qual o segredo para termos palavras equilibradas? Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina: não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do meu Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então essa ordem é imperativo, ativo, fala assim que enchei-vos do Espírito, assim como você precisa tomar água todo dia, se alimentar fisicamente, comer a comida diária, assim você tem que se encher do Espírito. Isso é uma ordem, porque se você vive uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ser controlado pelo Espírito, não pela tua carne, porque a carne milita contra o Espírito. Por isso Jesus deixou bem claro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e você tem que enfraquecer a carne se enchendo do Espírito, porque uma vida que está cheia do Espírito fala na hora certa. Uma vida que está cheia do Espírito Santo, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo caluniado, ela vai abençoar, porque o que habita nela é o Espírito Santo de Deus, maior aquela que está com ela do que aquele que está no mundo. Então você vai fazer a diferença se você aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida, e com certeza Deus vai fazer
maravilhas na tua caminhada, e os planos do diabo não prevalecerá contra a sua vida. Agora, como podemos ter palavras equilibradas? Guardar a mente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que de boa fama existe, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isto que ocupe a vossa mente, que a tua mente seja guardado cativo à obediência a Cristo Jesus. A tua mente não pode ser lata do lixo. A nossa mente, a nossa alma é um campo de batalha, mas você vai decidir o que vai prevalecer na tua vida. Que você hoje tenha essa disciplina. Eu vou andar cheio do Espírito Santo, eu vou guardar minha mente, porque a minha mente não é uma lata do lixo. Eu vou, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que de boa fama, se algum louvor exista, se algum bom testemunho, eu vou guardar minha mente, eu vou botar em prática a palavra do Senhor. E saiba que as pessoas que estão ao nosso redor são influência para a gente. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as pessoas que influenciam você, influencia o teu linguajar, que você ande cheio do Espírito Santo, você vai influenciar essas pessoas. Se as pessoas não querem mudar, saia do caminho delas, porque você tem que ser um instrumento de bênção, que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas é feliz aquele que tem o seu coração voltado nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor ele medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, porque ele faz aquilo que agrada a Deus, e quando ele abre a boca, ele fala das grandezas de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Eu convido você a fechar os teus olhos e a pedir perdão a Deus pelas palavras que muitas vezes a gente libera, que tem feito um estrago na vida de tantas pessoas. Mas hoje você pode pedir a Deus perdão, porque a Bíblia fala, 1 João 1,9, se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Senhor, eu quero primeiramente pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, eu me incluo, Pai, porque muitas vezes, Senhor, nossas bênçãos são interrompidas, porque se eu estou, ó Deus, magoado, porque a minha esposa, ou meu amigo, ou alguém me feriu, me magoou, e eu agasalhei esse sentimento de mágoa, ressentimento, aí, se eu não libero perdão, eu vou ficar amargo, e ficando amargo, eu vou estar murmurando, eu vou começar a falar mal daquela pessoa que me magoou, e aí eu vou espalhar esse veneno, esse vírus mortal, que acaba promovendo desordem, conflito. Mas Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que nós vamos ser maduros a partir desta noite, Pai. A partir do momento desta palavra que foi liberada, nós temos compromisso com essa palavra, Pai, não temos desculpa, porque a gente ouviu essa palavra que veio do Espírito Santo de Deus, e nós queremos aplicar para nossas vidas, Pai, ser maduros, Pai, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, Pai. Senhor, perdoa pelos pecados de palavras ditas, muitas vezes momento de ira, momento de amargura, Pai, e ninguém suporta uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga, ela espalha, uma pessoa amarga, ela prejudica as pessoas.
ela contamina as pessoas. E Senhor, nós fomos chamados para ser vozes proféticas, Pai, para ser um instrumento de bênção, Senhor, para levar a luz e não as trevas, para levar a vida e não a morte, porque a Tua palavra é bem clara, que da nossa boca não pode sair somente bênção. O melhor, tem que sair somente bênção e não maldição. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, que nós pedimos perdão por todas as palavras que a gente liberou, Pai, que o diabo pegou essas palavras. Nós pedimos perdão, Pai, que o Senhor venha apagar, Senhor, porque quando a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa e o Senhor esquece. Senhor, nós pedimos perdão. Quantas palavras a gente magoa a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, e eles estão, Senhor, machucados. Senhor, nesse tempo de quarentena, nós temos tempo de refletir o que eu preciso mudar. E hoje o Senhor está falando nesta noite: muda o teu modo de falar, que o teu modo de falar seja que agrade a Deus. Senhor, nós somos, ó Deus, a geração de profetas, e da nossa boca, Senhor, e o Senhor espera de nós que saia palavra de vida, palavra de esperança, palavras que vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é honrado com as nossas palavras, Senhor. Podemos passar momentos de luta, de prova, de humilhação, podemos passar por um momento de injustiça, mas que saia da nossa boca louvor e adoração ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é fiel, e Deus é louvado na nossa atitude, Pai. Senhor, que o Senhor venha ungir nossos lábios, tira a iniquidade da nossa boca, Pai, tira a iniquidade, Pai, purifica nossos lábios com a brasa da tenaz que saia do altar do Senhor e extirpa, arranque, Senhor, toda malignidade, que o nosso coração seja purificado com o sangue do Cordeiro, que nossos lábios, Senhor, a partir de hoje, seja instrumento de bênção, instrumento, Senhor, ó Deus, que vai encorajar, que vai levantar, que vai trazer cura, que vai trazer, Senhor, vida e não morte, no nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto, aquilo que você semear, você vai colher. Então eu quero, neste momento, orar, e nós vamos profetizar, nós vamos declarar com nossa boca, a partir de hoje, até o final do ano, você vai ter grande colheita, porque você vai botar em prática essa palavra. Você não vai aceitar o quadro que o diabo pintou, e você vai profetizar como Deus levantou um jovem chamado Davi, com seus 17 anos, e ele diante de um gigante, um homem de uma altura descomunal, ele profetiza a palavra, e ele declara: gigante, hoje você vai tombar, porque você afrontou o meu Deus. E ele profetizou: hoje você vai tombar, e tombou, porque a palavra que sai da nossa boca tem poder, e Deus toma a palavra, e Deus entra em ação. Então decida andar por fé, e creia no poder da palavra, que você vai ver o milagre de Deus. Os gigantes cairão por terra, não prevalecerão, porque o Senhor é contigo, Ele respalda a tua palavra. Senhor, eu quero orar neste momento, Pai. Nós decidimos, Senhor, andar em fé, profetizar pela fé. Eu já quero declarar, Senhor, a unidade nas famílias, Pai. Abençoa, Senhor, nossos idosos, Pai. Eu declaro aqueles que estão doentes, aqueles que estão doentes no hospital, ou
na sua casa sejam curados milagrosamente, Senhor. Eu declaro um milagre da ressurreição para esse que está com, ó Deus, com a vida, com os dias contados para morrer. Eu declaro, é o Senhor que fecha a cova, é o Senhor que tem autoridade, é Ele que dá a última palavra. E eu profetizo vida para esse que está doente. Eu profetizo, ó Deus, saúde. Eu profetizo restauração nos casamentos. Eu profetizo, Senhor, para nossos idosos, Senhor, o amor de Deus seja derramado no coração dos nossos idosos, Senhor. Senhor, eu profetizo também, Senhor, no nome de Jesus, que ainda esse ano, Senhor, que tudo parece nublado, Senhor, tudo parece cinzento, Senhor, sem expectativa, sem esperança. Eu profetizo que o sol da justiça já está brilhando na nossa casa, na nossa vida, no nosso futuro, Senhor. É o Senhor que escreveu todos os dias da nossa vida, e nós nos recusamos a aceitar a palavra de morte, a palavra de derrota que Satanás já nos sentenciou. Nós declaramos que nós decidimos dar ouvido à palavra de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus, que o melhor de Deus já veio, Jesus de Nazaré, e Ele habita em nós, e se Ele habita em nós, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Aquele que crê em mim, diz o Senhor, fará as obras que eu fiz, e fará coisas maiores. E eu declaro, Senhor, venha abençoar nossa casa, venha, Senhor, trazer a provisão sobrenatural, venha trazer libertação no nosso lar. Deus, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E eu declaro no nome de Jesus, que todo o poder das trevas caiam por terra agora, toda e qualquer palavra maldita, obra de feitiçaria, de bruxaria, todo e qualquer trabalho que possa ter sido feito para nos destruir. Eu declaro o poder da palavra que está anulado, aniquilado. Nós proibimos toda maldição no nome de Jesus, porque a tua palavra diz: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, à nossa esquerda, nós não seremos atingidos, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. E eu declaro o nome de Jesus sobre a nossa nação, o Brasil, a bênção sobre a nossa nação. Pai, nós não vamos murmurar, nós não vamos, Senhor, ó Deus, questionar, ó Deus, nós não vamos ficar dizendo não tem jeito, não tem solução, mas nós decidimos, nós profetizamos, Senhor, que haja vida para o Brasil. Senhor, que haja vida na economia, que haja vida, Senhor, ó Deus amado, nessa estrutura que está contaminada, legislativo, executivo, judiciário. Deus, traga conserto, Pai, no nome de Jesus, traga ordem nos 3 poderes, Pai, no nome de Jesus, Pai, que toda intervenção maligna, diabólica, Senhor, que está promovendo confusão, discórdia, separação, casa dividida não se estabelece. Deus, eu declaro em nome de Jesus, todo principado da corrupção, todo principado da divisão, da contenda, caia por terra no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro. A tua palavra diz: orai pelas autoridades constituídas por Deus. E nós como igreja oramos, abençoamos, Pai, que haja paz, que haja sabedoria, Senhor, para que o presidente tome decisões corretas, decisões, ó Deus, equilibradas, Senhor, e que o Senhor coloque também sabedoria na palavra, sabedoria naquela boca, Senhor. E Deus, no nome de Jesus, todos que estão conspirando, querendo sabotar esse governo, eu profetizo o juízo de Deus, eu profetizo o juízo de Deus, eu profetizo a justiça de Deus, porque foi Deus que levantou o presidente, e quem se levanta contra a autoridade constituída por Deus, se levanta contra o próprio Deus. É o Senhor que vai julgar. E eu profetizo, Senhor, ordem nessa nação,
Profetizo o progresso, Senhor, e declaro no nome de Jesus, Pai, que o Brasil, que o trem entre no eixo, Pai, que entre nos trilhos, Pai. Eu profetizo que essa nação vai andar, Senhor. Eu profetizo que não vai haver intervenções de nações que estão querendo se aproveitar desse momento de fraqueza, Pai. Eu profetizo que caia por terra, Pai, todas as forças malignas, Pai, no nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, do comunismo, da esquerda, Deus, da ultradireita, caia por terra, Pai. Que o Senhor traga equilíbrio nessa nação, traga justiça nessa nação. E Deus, que todos os homens que ocupam postos de comando, que estão agindo com justiça, que eles prevaleçam. Mas aqueles que estão, Senhor, agindo com injustiça, ó Deus, que estão com um plano, Senhor, ó Deus amado, para desmantelar esse governo, que o Senhor, Pai, tome a frente e faça justiça, porque Tu és o Deus que está no trono, mas Tu és um Deus que levanta e demove, Pai, a autoridade, e toda autoridade é constituída por Deus. E eu declaro no nome de Jesus, como igreja, traga paz na nossa nação, sara a nossa economia. Deus, que esta nação se una, que não haja divisão, que não haja guerra civil, que não haja, Senhor, intervenção militar, mas que haja intervenção, ó Deus, dos anjos do Senhor agindo na nossa nação, e que haja paz na nossa nação, que haja amor, ó Deus, no coração das pessoas, Pai, e que o Senhor, Pai, venha fazer uma obra de espanto, Pai. É a minha oração, Senhor, que o Senhor visite as famílias, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias, converta, Senhor, as famílias a um Cristo vivo, ao Cristo ressurreto, e que o Senhor venha promover salvação. Derrama do Teu Espírito sobre o Brasil, Senhor, porque a solução não está na política, a solução, Senhor, está em Jesus. Pai, que as pessoas entreguem seus corações para Jesus, e com certeza, Senhor, esta nação vai ser transformada, Senhor, não com espada, mas sim com o amor do Senhor. Eu abençoo nossa nação e declaro feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu abençoo a todos que participaram deste momento, Senhor, assistindo essa palavra, Senhor, e participando desse momento de clamor, de oração, Pai, porque nós decidimos que a nossa boca vai orar e vai profetizar o reino de Deus, Deus, o governo de Deus, começando na nossa casa e começando na nossa vizinhança e também no nosso Brasil, Pai, no nome de Jesus.